Continuar falando do governador da Bahia, né? Afinal, o governador Jerônimo Rodrigues foi criticado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Bahia, APLB, após uma declaração que foi encarada como um incentivo à aprovação automática de estudantes da rede estadual de ensino. Em um discurso durante a aula inaugural, ontem, lá em Feira de Santana, em um evento que marcou o início, do ano letivo nas escolas públicas em todo o estado da Bahia, inclusive aqui na Chapada Diamantina, o governador criticou professores e escolas que reprovam alunos. Aspas para a fala do governador. Fico muito triste como governador e como professor quando vejo professoras e professores reprovando alunos. Não pode ser um educador que tenha que dizer no final do ano, você está reprovado. Quando se reprova, é a escola que está reprovada. É a escola que não tem condições de dizer que tirou o aluno da escuridão. A escola que reprova é uma escola autoritária, preconceituosa, e não cabe na Bahia de Anísio Teixeira, de Rui Barbosa, disparou o governador. Ele falou mais. Solta pra gente, Vininho. Mas eu fico muito triste como governador e como professor quando eu vejo professoras e professores reprovando alunos. Não pode ser um professor, um educador que tenha que dizer no final do ano, você está reprovado. Quando se reprova, é a escola que está reprovada. É a escola que não tem condições de dizer, eu quero curar você da escuridão. A escola que reprova é uma escola autoritária, é uma escola preconceituosa, e não cabe na Bahia de Anísio Teixeira, na Bahia de Rui Barbosa, na Bahia de Lavigne, não cabe a escola ser autoritária. Porque a escola que nós tínhamos, a escola da escuridão, a escola dos autoritários, era aquela que além de reprovar, quando chamava o pai ou a mãe, nenhum pai, nenhuma mãe queria ir, porque sabia que era bronca, porque sabia que era para esculhambar os filhos dela e dele, falar mal dos meninos e das meninas. Eu já vou começar contigo, professor, que eu, sinceramente, hoje pela manhã, na hora da redação, fiquei sem entender ou sem querer acreditar no que você estava lendo. O governador ou não consegui ouvindo. compreender, mas eu começo contigo. É isso, Nerisvaldo. É preocupante a portaria 190 que foi sancionada pelo governo do estado, que foi proposta aí no sentido da aprovação automática do ano letivo. E lembrando que essa portaria ela é retroativa ao ano de 2023, ou seja, ela passa a valer do ponto de vista retroativo ao ano de 2023. Na minha opinião, o estado quer o que com essa portaria? Ele quer melhorar os índices do IDEB, que não é segredo para ninguém, que não são dos melhores. Infelizmente, isso é uma realidade no estado da Bahia. Os nossos indicadores educacionais não são dos melhores. No entanto, a metodologia adotada pelo governo do estado, eu, pelo menos, na condição até de professor, muito mais como professor agora falando do que propriamente como comentarista aqui do Jornal do Meio-Dia, me permita fazer essa separação, eu não acredito nessa metodologia. Amanhã, depois, se realmente vir surtir efeito, vou ser humilde em poder mudar de opinião, mas até o exato momento eu não acredito necessariamente que essa metodologia, que é a metodologia sobretudo no que diz respeito à aprovação automática, vai resolver os nossos problemas educacionais, principalmente no que diz respeito a melhorar os indicadores econômicos, principalmente no que diz respeito à questão do INDEB, Nerisvaldo e queridos ouvintes, que tem como principais requisitos a proeficiência, ou seja, aquilo que é produzido pelo aluno em sala de aula, o quantitativo, certo? A redução da evasão escolar, que é uma grande problemática dentro da rede estadual, certo? E para essa evasão escolar, a política pública adotada pelo governo é o Bolsa Presença, certo? Para fazer com que o menino seja mantido, o menino e a menina mantenham ali condições de permanecer durante todo o ano letivo, e a diminuição da reprovação, porque essa reprovação alta também contribui de maneira negativa para os resultados do IDEB. Ou essa portaria ela tem por obrigação, digamos assim, por objetivo reduzir sobretudo essa reprovação. No caso não seria nem reduzir, mas seria de uma certa forma acabar com a
reprovação. Segundo a PLB, que é quem representa a categoria dos professores, ela chama atenção para o fato que considera essa portaria de aprovação automática grave, pois a portaria invalida todo o processo pedagógico, além de não respeitar o trabalho dos professores com relação às avaliações que são feitas diariamente pelos professores, além dos procedimentos do conselho de classe por unidade, que foram debatidos aluno por aluno, ou seja, no conselho de classe a gente tem todo esse trabalho, quando eu digo nós, na condição de professor mesmo, de estar debatendo aluno por aluno, a recuperação final ao término do ano letivo e, enfim, o conselho de classe final, que também é um momento cansativo, desgastante para toda a comunidade escolar, porque a gente vai debater ali de uma certa forma. E lembrando, só fazendo uma observação na fala do governador, é importante dizer, governador, até me surpreende você na condição de professor utilizar o termo que é a escola que reprova. Não é a escola que reprova. Muitos alunos se reprovam automaticamente. Agora é importante levar em consideração que muitos alunos não têm condições, certo? Tem fatores históricos envolvidos, mas é importante dizer que na maioria das vezes são os alunos que se auto-reprovam. Esse é o posicionamento da PLB, no sentido que a portaria compromete todo o trabalho pedagógico, ou seja, todo esse trabalho pedagógico que eu acabei de descrever aqui vai ser invalidado, certo? Eu não sei como é que vai ficar do ponto de vista mesmo das avaliações a partir de agora, se ainda vamos ter que ter o trabalho de fazer, de realizar essas atividades, se vai ser necessário pontuar trabalho por trabalho, já que terá essa aprovação automática, e a maneira como os alunos irão receber essa informação, certo? Principalmente aqueles que não têm um compromisso diariamente ali com as aulas. Vamos aguardar agora a decisão judicial, até porque essa portaria foi judicializada já pela PLB, acionou a justiça. Vamos aguardar um posicionamento da justiça no que diz respeito a essa portaria do governo do estado referente à aprovação automática. Espero que eu tenha feito aqui um resumo bem claro dessa situação, que é muito mais complexa, ela vai muito mais além do que eu coloquei aqui no meu comentário, mas de uma maneira bem resumida, de uma maneira mais clara e didática, tentar passar para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando nas redes sociais, qual é a situação de momento no que diz respeito a essa portaria 190 do governo do estado em relação à aprovação automática. Ela é uma portaria do governo do estado. Isso. De quando, professor? Ela foi baixada agora no final de janeiro, mas ela é retroativa ao ano de 2023. Muitos alunos que foram reprovados no final do ano de 2023 chegaram na escola procurando a série para permanecer e ficaram surpresos com a sua própria aprovação, sem eles nem terem consciência automaticamente. Não, eu reprovei porque não tinha condição do aluno estar. Isso. E quando ela chega na sala de aula, eu estou aqui. Perfeito. Ela olhou, mas você está aqui. É uma situação, né? Ela falou, mas você está aqui. E assim, Nerisvaldo, e o mais engraçado, embora isso não seja engraçado, mas é cômico nesse sentido, que muitos alunos têm a consciência que perderam de ano, até porque não fizeram um ano letivo regular, e eles se rematricularam na série a qual havia perdido, e por surpresa eles estavam aprovados, ou seja, muitos alunos, nem eles próprios, tinham consciência necessariamente dessa aprovação automática. Eles foram procurar ali o ano o qual eles repetiram, eles vão ter que repetir. Não vai ter mais aquela emoção no final do ano. Perfeito. Olhar, e aí eles foram surpreendidos. Mãe, eu passei, eu vou viajar. Automática. Não, você já vai estudar, já passei já. É isso, né? Parecendo que lá na frente você não vai ter que batalhar por uma vaga de emprego, né? Lá na frente você vai ter que batalhar por uma vaga de emprego. Não seria diferente. E como eu te disse, Nerilda, você e os nossos queridos ouvintes, cria um buraco jurídico, a expressão que a gente usa no campo do direito, no sentido das avaliações, porque pelo menos ainda não ficou muito claro para mim como é que vai ficar essa questão das avaliações. Os alunos vão ser avaliados, quais serão os pontos a serem avaliados nesse processo formativo, ou não vai ser mais necessário. Enfim, existe esse buraco jurídico, certo? Eu acredito que esse debate ele ainda vai ganhar mais força na nossa sociedade, com a PLB, com a categoria organizada, fazendo de fato esse debate pedagógico que é importante. Uma coisa é certa, algo precisa ser feito para melhorar o IDEB do estado da Bahia no que diz respeito à educação, mas a gente precisa ter muito cuidado com a metodologia a qual vai ser utilizada, porque a gente pode estar utilizando a metodologia errada para tentar obter um resultado satisfatório, positivo lá na frente. É sabido, Débora, a diferenciação de tratamento, né? Escola pública, escola particular, histórico também, o sofrimento dos alunos, principalmente na escola pública, mas a gente sabe da falta de condição desses alunos, mas não seria melhor dar a condição, né? É justamente isso. Na fala do governador, ele fala sobre a escuridão. Será que de fato nós estamos tirando nossos jovens da escuridão? Ou ao contrário, estamos conduzindo os adultos, né, para ir para a escuridão?
Porque eu vejo com muita preocupação, o Nerisvaldo, e agora a gente tem que também chamar a responsabilidade para os pais. Porque Perfeito. Antigamente você via a preocupação dos pais e a cobrança em cima do aluno para que ele se dedicasse, para que ele respeitasse o professor em sala de aula e utilizasse aquele tempo que ele estivesse em sala de aula para aprender. Então, hoje é o contrário. O professor ele é reprimido e ele tem que fazer o que o Estado quer, né? Que é essa aprovação aí em massa. Aí precisando do Ministério Público, né? E aí, ser acionado por o aluno não levar o celular. Você fica assim, qual é o tipo de profissional que nós estamos formando? Qual é o tipo de cidadão que nós estamos formando? É claro que quanto mais pessoas analfabetas, ignorantes, incapazes de ser um ser crítico, é muito interessante para alguns gestores, né? É muito mais interessante, porque nós sabemos que quanto mais informação as pessoas detêm, elas vão se tornando seres críticos e passam a não aceitar certa situação. Então, o alerta, além para essa atenção que tem que ir para a PLB, mas também para os pais, não aceitem, cobrem. E como você bem disse, Nerisvaldo, a atenção tem que ser para melhorar a condição, dar atenção de fato para aquele aluno que não tem condição, porque a gente sabe que essa questão da evasão de escola, que está ligada também a alunos que às vezes precisam trabalhar para garantir o sustento. Mora numa região distante, né? Então, a atenção do Estado, ela tem que estar voltada para esse sentido de prover condições mínimas para que esse aluno consiga terminar o ano letivo e não querer atropelar. Gente, eu trabalho com comércio e estou sempre em contato com pessoas. É absurda a forma como alguns alunos que já concluíram o ensino médio fala. Conjugação de verbo que nunca existiu, mal consegue falar, uma conta simples não consegue fazer, tem que ir para a calculadora. Então, qual é o tipo de ser humano que nós estamos formando? E essa atenção tem que ser para o governo do Estado, porque a educação, ela é muito ampla, é um conjunto, é Estado, é família, é escola. Então não adianta só a gente querer cobrar do Estado. A primeira responsabilidade vem para você dentro de casa, é com seu filho, porque às vezes você fica terceirizando a responsabilidade e esquece da sua responsabilidade. Então, os pais devem estar cada vez mais atentos, cobrar do Estado e acompanhar a situação do seu filho e não querer simplesmente achar bom, tá passando de ano, tá ótimo. Tá, e quando ele for pleitear uma vaga na Universidade Federal ou uma vaga de emprego, será mesmo que ele vai lograr êxito? Eu acho que é bem mais difícil. Me permita, Débora, e aí ele termina perdendo essa disputa, que é uma disputa injusta, sobretudo com quem vem da escola particular. Injusto, né? Ela continua injusta, ou seja, ele não vai ter condições de ir para essa disputa necessariamente para disputar uma vaga na universidade pública, principalmente que é o lugar onde mais se é concorrido nesse sentido da disputa das vagas para adentrar o ensino superior. Muito bem, Bolt, quer falar algo? Não, só pontuar duas coisas aqui. Primeiro que, duas informações, fala aqui do governador. Primeiro que a educação, o IDEB, né, da Bahia, ele ficou em 23º lugar no 2022 e 2023. Citou 3 personagens importantes, principalmente pra gente aqui da Bahia. A escola de Anísio Teixeira, a escola de Rui Barbosa. Bom, só lembrar que Anísio Teixeira, ele nasceu em Caetité em 12 de julho de 1900. Ele foi jurista, educador e escritor. Me assusta não, Eu fiquei muito assustado. Muito jurista, educador e escritor. Rui Barbosa nasceu 5 de novembro de 1849, advogado e escritor, diplomata e político. E, inclusive, Rui Barbosa, em suas ideias, ele dizia que acreditava no papel da educação como formação de cidadão de trabalho, de entia, de progresso, que passava por uma educação que acreditava de forma educacional, acima de tudo, na qualidade da aprovação. Então, eu não acredito, governador, que esses 3 nomes tenham chegado onde chegou com tantos papéis importantes e contribuído para a educação por uma escola de aprovação, mas sim por uma escola de qualidade a qual chegaram. Uma dúvida aqui, acho que pode ser de vocês também, quando você lá no início do programa falou, mas isso já não acontece, a gente tem a portaria agora, 23, 24. Isso. Só que a impressão que dá é que isso já tem uns 10 anos que exato, vem acontecendo. Você quer dar educação, Bruno? Talvez. Né? A gente tem impressão, agora acho que oficializa. E de uma não só na Bahia, viu? Isso. Não só na Bahia. A gente tá debatendo a Bahia porque o governador se expressou, né, da portaria. De uma certa forma, isso já vem acontecendo, mas agora você tem a oficialização por parte do governo do Estado. E a verbalização Ou dele, seja, né? você tem a verbalização e você agora tem um documento que é a portaria que assegura aí essa aprovação automática, caso essa portaria prevaleça, permaneça, caso a justiça não interfira necessariamente, já que o processo será judicializado aí pela PLB.